Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre cannabis medicinal, vamos falar sobre dor crônica, vamos falar sobre pilates, autismo, sobre vários temas importantes. E no episódio de hoje, para falar sobre todos esses pontos, eu trouxe aqui a doutora endocrinologista Silvana Marotti. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse podcast, porque vamos falar de temas assim bem importantes e bem atuais, né? Muito bom. Silvana, você que é uma médica renomada com mais de 30 anos de carreira, né? Como é que estar dentro dessa medicina integrativa agora? Eu tive algumas formações de cirurgia, endócrino, trabalhei muito com medicina anti-aging, medicina funcional e comecei a estudar sobre medicina canabinoide, né? E assim, me apaixonei porque realmente é um resultado maravilhoso. É um assunto muito polêmico, né? Mas realmente é apaixonante e você tem resultados maravilhosos. É aquele assunto que gera polêmica e ainda a sociedade não vê com bons olhos, né? Por que ainda existe esse preconceito? É porque o canabidiol, né, que hoje em dia é usado, é origem da planta cannabis sativa. São vários tipos de cannabis, mas o que se usa na medicina em geral é a cannabis sativa. Já foi descoberta há mais de 4.000 anos, só existe uma polêmica também, que alguns dizem que surgiu na China, outros na antiga Pérsia, mas enfim, foram vários estudos, na antiguidade foi muito usada, até que chegou no início de 1900, né, ela nem era considerada como uma droga, como um narcotráfico, não tinha nada disso, e era usada medicinal, né, como medicinal. Só que começaram, acho que talvez as grandes empresas, né, farmacêuticas, e ela foi tirada da parte como farmácia, né, como um fitoterápico, e foi considerada, entrou no rol dos psicotrópicos, das drogas, então isso foi afastado. Então a grande polêmica é que as pessoas continuaram usando, como a gente diz que seria a maconha recreativa, né, a cannabis recreativa, só que de forma ilegal. Ilegal. Então os meios para obter são meios ilegais, né? E hoje em dia, aqui no Brasil, a gente consegue adquirir, devido a esse grande potencial do uso da cannabis em relação à dor, ansiedade, depressão, a gente consegue se filiar a algumas associações? Sim, na década de 90, né, começaram a trazer para o Brasil e teve grandes brigas aí de pessoas que precisavam, principalmente pacientes com uma epilepsia muito difícil de controle, né? Algumas síndromes, e as famílias começaram a brigar por isso junto à Anvisa, junto aos órgãos do Brasil. Então, desde a década de 90, já se conseguiu ter o acesso aos importados. Só que há alguns anos já, no início de 2000, existem as associações, que são cultivos já aqui no Brasil, que tem essa legalização, são autorizados pela Anvisa, tem um controle bem importante, que são as associações. E eu também indico algumas e tem um bom trabalho, eles têm feito um bom trabalho aqui no Brasil. Muito bacana, isso é importante porque nem todo mundo tem condições de comprar o medicamento importado. Então você tem algum nome assim de associações para a gente poder estar divulgando aqui para as pessoas que não têm um grande poder aquisitivo? Existem associações no Sul, existe uma aqui no Rio, de Maricá, que inclusive eles estão com uma parceria com a Universidade Federal Rural e eles fazem um trabalho bem, bem interessante. Silvana, em relação à dor, né? Que assim, eu acho que é a maior queixa do ser humano quando chega num consultório. Eu gosto muito de trabalhar em emergência, trabalho até hoje, e é uma das principais causas de atendimento. Qual é a sua queixa, né? A gente tem a queixa principal do doente. Qual é a sua queixa? Eu tô com dor. Então, a maioria é dor. Dor lombar, dor de cabeça. E a lombalgia, sim, que é a dor lombar, é uma queixa bem grande. Mesmo pacientes que não têm hérnia de disco, mas você tem muita artrite, artrose, dores crônicas, né? É uma queixa bem importante. Em relação a essas dores crônicas, né? Como que o canabidiol ele pode tá melhorando, amenizando, né? Um anti-inflamatório, a gente escuta muito falar nisso, né? Analgésico, anti-inflamatório. Então, falar um pouquinho da cannabis, né? A cannabis sativa, ela tem mais de 300 componentes. Os dois principais dele é o CBD, que é o canabidiol. É o mais utilizado? Mais utilizado. E o THC, que é o delta-9-tetrahidrocanabidiol.
O THC é o que tem o efeito psicotrópico, né? Da pessoa que usa a erva como recreativa. Só que no medicamento, quando você faz dos importados, dos nacionais, o nível de THC é bem controlado. Você tem apresentações 20:1 até 1:1. Só que eles não têm esse efeito psicotrópico. E você vê assim, o resultado. O que acontece? No nosso organismo, na década de 90, já tem os estudos que eles identificaram que nós temos um sistema endocannabinoide. Todas as nossas células, todos os órgãos do nosso organismo têm um receptor endocannabinoide, que é o CB1 e o CB2. E eles modulam o quê? Um equilíbrio do organismo. O CB2 ele também trabalha na imunomodulação, na parte da imunidade. Então, assim, quando você prescreve a cannabis, né, o canabidiol, THC, a gente também tem THCV, CBN, CBG, tem inúmeros. Você não trata especificamente a dor de cabeça, a dor lombar. Você provoca um equilíbrio no organismo do indivíduo. É uma homeostase no corpo inteiro. Por isso que você pode falar assim, eu uso muito para síndrome do pânico, que não tem nenhuma relação com dor crônica, né? Exato. Síndrome do pânico, para autismo. Por quê? Porque você faz um equilíbrio do teu organismo. Você usa esses receptores e eles vão causar um equilíbrio e, consecutivamente, vão melhorar todos esses sintomas, principalmente de dor. Perfeito. Acho que a dúvida do pessoal é, vou tomar isso aqui, doutor, e vou sentir alguma coisa, vou ter algum efeito colateral? Olha, os efeitos colaterais são mínimos, assim, raramente alguém reclama, né, de algum efeito colateral. O único, assim, que as pessoas reclamam um pouco é porque ele não é hidrossolúvel, né? Ele precisa de um óleo mais espesso para ser absorvido, para ser feito o extrato, né? Normalmente você usa as gotas, que são o que é permitido aqui no Brasil. E existe a forma que a gente chama pulmonar, que lá fora é permitido você fumar. E existem também cremes tópicos. Então, para você ter esse óleo, que são as gotas que você prescreve, tem que ser um óleo muito espesso. E normalmente é óleo de girassol, azeite, e são óleos que deixam um gosto, assim, desagradável na boca. Então, mas isso não é um efeito colateral, é uma das reclamações. E fora assim, é raríssimo um efeito colateral, porque ele não causa dose, não é dose dependente, né? Você não vai precisar ficar aumentando a sua dose. Quando você para, você não fica dependente. Não, você não fica dependente. E depois de 5 a 7 dias, não está mais nem presente no seu organismo. Você não tem a dependência. Olha que importância. Então, se você teve essa prescrição, né, em relação ao medicamento, a cannabis, você é um atleta de ponta, você pode deixar algumas semanas antes da competição de tomar, sem cair no doping? Sim, sem cair no doping, né? Essa parte de medicina antidoping, né, da medicina esportiva, que existe uma associação só antidoping. E tem grande número de atletas que fazem uso, né? Porque todo atleta tem uma dor crônica. Sim, todos eles têm várias lesões, né? Porque é esporte de alto rendimento, não tem jeito. Não é saudável o alto rendimento, né? E existe já essa briga, essa discussão. Então, eles usam muitas vezes na parte da preparação e um tempo antes das competições para não cair em doping. E aí eles suspendem o uso. Muito bacana isso. Fala um pouquinho pra gente das doenças que você pode, das patologias, tratar com cannabis. Parece assim, né, quando eu comecei a estudar, é mágica, é gotinha mágica. Mas realmente você tem um bom resultado. Então, assim, são resultados maravilhosos para autismo, dor crônica, insônia, síndrome do pânico, pacientes com Parkinson têm grande controle, Alzheimer, pacientes oncológicos, mas normalmente no oncológico você usa mais em cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida. Agora, para dor crônica, eu acho assim, fantástico. Não tenho, olha, até hoje eu não tive nenhum paciente, mas assim, de nenhuma queixa que não teve resultado com a cannabis. Sempre foi acima do que eles esperavam. Fibromialgia, dor crônica, insônia, síndrome do pânico, que são assim os pacientes que eu mais atendo. Doenças autoimunes, né, como espondilite, anquilosante também. Resultado fantástico. Olha que beleza. E o custo, agora está um custo baixo para todo mundo adquirir a medicação. Até mesmo os importados, hoje em dia é bem mais fácil, né? E como tem um maior volume, ficou muito mais barato. E hoje em dia, se você compra o importado, eu faço uma receita, né, controlada, faço um pequeno relatório
e te encaminho 2, 3 opções de empresas que a gente confia, né? E a própria empresa, ela faz todo esse relatório junto à Anvisa, o paciente não tem nada, ele só vai pagar e receber a medicação em casa. Normalmente leva 15 dias, às vezes 15 dias úteis, por causa da importação e toda essa autorização da Anvisa. Mas, assim, não tem burocracia para o paciente hoje em dia e o custo está bem menor. Bacana. E todo mundo pode tomar? Ou tem alguma contraindicação? A princípio, contraindicação só a gravidez, porque não existem estudos sobre, né, o uso na gravidez. Mas, a princípio, só gravidez. E pacientes que usaram, né, assim, muita a maconha recreativa durante anos, aí você vê que tem poucos resultados. Porque são pacientes que também já se acostumaram com uma dose grande e querem o efeito psicotrópico. Usava pelo efeito psicotrópico. E eles não encontram isso Não é uma contraindicação, mas assim, o que a literatura mostra é que esses pacientes não têm o resultado que eles queriam. Porque, na verdade, eles queriam a parte do psicotrópico, que você não acha no medicamento. Perfeito. Muitos dos seus pacientes lhe procuram porque querem emagrecer. Também. E será que a gente consegue também um resultado bom? Sim, existe o THCV, que ele atua justamente nessa fase de tirar a compulsão alimentar e trazer saciedade. É muito bom. Olha, e essas canetinhas que estão na moda agora, né? Semaglutida, o que você acha disso? Eu acho que tudo tem que ser com bom senso, né? Infelizmente, por exemplo, a semaglutida, ela veio como uma droga para usar para o paciente diabético. O diabético de difícil controle, né? Com outras drogas e que você não queria começar com a insulina porque ainda não ter indicação. Como efeito colateral, veio o emagrecimento. Então, automaticamente, as pessoas já usaram isso para emagrecer. Não é uma droga para emagrecimento. E aí veio, né, a tirzepatida, um famoso Mounjaro, que todo mundo estava trazendo, caríssimo. Ele, sim, já vem em bula indicando para emagrecimento. Mas, assim, você tem que pensar, porque o paciente emagrece muito rápido. Normalmente, ele não vai fazer atividade física, ele vai continuar comendo errado. Então, ele vai se auto-enganar, né? Ele vai ter aquele emagrecimento rápido, 10, 15, 20 quilos. Só que quando ele para de usar, ele não se readaptou. Ele não fez uma reeducação alimentar, ele não começou uma atividade física, então provavelmente ele vai engordar, que é o que acontece com o bariátrico. E assim, tudo é uma questão de você ter um conjunto, né? Eu falo, não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica, nem gotinha mágica para emagrecer. Você vai usar o THCV, ele vai te ajudar o quê? Na compulsão, no controle, mas é o tempo para você se reorganizar, se reeducar, ver que precisa de uma atividade física. Então, assim, nada é milagre. Mudar a cabeça, né, doutora? Não é só tomar medicação, Exatamente. Porque senão você vai ficar refém a vida inteira. Não é para você tomar a vida toda, né, para emagrecimento. Doenças crônicas, não. Você precisa, um hipertenso, um diabético, uma dor crônica, uma pessoa que tem uma doença autoimune, você entende, porque são coisas que não tem cura, tem um tratamento. Certo. Você vai ficar assintomático, mas você não tem a cura. Então, você justifica você tomar uma medicação para sempre. Agora, para emagrecer, não é igual você ver o bariátrico. Aqui a gente não tem tantos estudos. Nos Estados Unidos, tem um estudo que mostra que depois de 10 anos, 70% dos bariátricos voltaram a ser obesos. Por quê? Porque foi fácil, foi uma medida rápida, né? Mas ele não se reeducou, ele não mudou sua qualidade de vida, o que ele deveria fazer. Então, não tem tanto resultado, né? E o que você aconselha, o que você diz para os seus pacientes que querem emagrecer, tomando essa medicação em relação à atividade física? O que eles podem fazer? Um diabético, um hipertenso, uma pessoa que tem dor crônica, né? O principal é você só fazer um exame cardiológico antes para ver se você está liberado para atividade física. Acho que isso, qualquer pessoa de qualquer idade, vale a pena. Faz uma consulta com um cardiologista, um eletro, um eco, para você estar liberado para atividade física. Caminhada e assim, uma coisa que eu acho que eu sou super fã é o Pilates, né? Primeiro que eu já me apaixonei quando eu fui ler, eu gosto muito de ler sobre o Joseph Pilates, né? Como é que surgiu? O cara numa prisão, que ele precisava se movimentar, viu que estava todo mundo perdendo, né, massa muscular, todo mundo atrofia muscular, e com as molas de uma cama... Começou a cuidar ali dos pacientes. Ele começou a fazer para ele e depois para os outros. Então, assim, você vê que você não precisa de um equipamento assim tão caro. Você pode usar muito peso, né?
Sim. Isso até você Peso pode... corporal, você fala até muito elástico. mais... Exatamente, para pegar toda essa parte de ter mais mobilidade, fortalecimento muscular, eu acho fantástico. O Pilates realmente virou o queridinho dos médicos, né? Sim, e não tem impacto, né? Não tem impacto, não tem o impacto mínimo então, possível, paciente né? com dor crônica, manda correr, caminhar, é mais difícil, ele vai ter dor. Difícil, vai né? ter dor. E no Pilates não, você consegue organizar isso, ele vai ter amplitude, né, dos movimentos, vai ganhando força, resistência e melhora tudo. Força, resistência, coordenação, movimento fluido, fortalecendo o core. O Pilates é uma das atividades mais completas que existe. E complementando isso que você falou, o Pilates com 14 anos, ele já era modelo de livro anatômico, tamanha definição muscular dele. Então, assim, é um método fantástico, extraordinário. Você é praticante do Pilates, é suspeita a falar, né, doutora? Sou apaixonada, né? Isso aí. Já fiz sempre gostei de fazer esportes. Eu sei que você não faz só o Pilates. Quais são os esportes que você faz agora que você já fez? Eu já corri de kart, né, profissional, gosto muito dessa parte de velocidade. Há 20 anos. Profissionalmente? Era no adulto, no profissional, federada, né? Tinha alguns patrocínios na época. E depois, como eu já estava formada em medicina, a vida leva a gente para outro lado, né? Mas eu sempre fiz muito esporte, até época de escola, né? Vôlei, mesmo sendo baixinha, pequenininha, sempre gostei de esporte. Abandonou. Tênis. E quando eu tive meus filhos, sempre botei no esporte cedo, né? Natação com 7 meses, fizeram capoeira, jiu-jitsu. E conforme eles iam entrando numa modalidade, eu ia fazendo também. Então, assim, eles chegaram vôlei de praia. Eu comecei a jogar vôlei de praia também depois dos 40 anos. Cheguei até a ir para campeonato aí brasileiro de vôlei master, com quarteto. Gostei muito. E hoje em dia o que eu estou fazendo é o Pilates e natação, que eu também gosto muito. Eu também tenho uma doença autoimune, né, que me causa muita dor crônica, e no Pilates e a natação e o CBD e o THC, eu me encontrei e consigo novamente a praticar esporte, porque eu estava numa fase que não conseguia fazer nada, né? Então, assim, é o conjunto. Então, agora o Pilates já me deu muito mais mobilidade de quadril, enfim, me melhorou 100%. Então, mesmo com uma doença autoimune, você faz Pilates, você faz natação. Trabalha, joga vôlei na praia, cuida da família, atende e ainda anda de moto. E agora ando de moto, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Isso quer dizer que você tem uma Harley? Eu nunca quis andar de moto, eu sempre dirigi muito cedo, sempre gostei muito de automobilismo, né? Tipo, kart, carro, enfim. Mas eu nunca tive interesse por moto, nunca vi muita graça nisso. Só que eu, desde criança, a gente não sabe como, até minha mãe falava, tipo, 5, 6 anos, eu falava que eu ia ter uma Harley para botar na sala de casa. Aí eu sempre falava, pai, um dia eu vou ter uma Harley que a gente vai botar na sala, porque assim, o som do motor, para mim, é diferenciado. Para mim, aquela cadência. E eu sempre falava, pai, um dia eu vou ter uma Harley pra gente botar na sala, vou ligar o motor e a gente vai ficar só escutando, né? E aí, sempre tive isso. De vez em quando ia numa loja da Harley, tinha alguma coisa, e eu olhava. E em 1982, eu fui nos Estados Unidos, eu tinha 11 anos, porque o irmão do meu avô morava lá, e eu passei em alguma loja que tinha uma blusa da Harley, um moletom. E eu falei, mãe, compra porque quando eu tiver minha Harley, eu já tenho um moletom. Enfim, aí a vida me levou, me proporcionou e eu comprei uma Harley em 2023, nem tinha tirado ainda a carteira, no final de 2023, e fui buscar minha Harley com esse moletom de 1982. Olha, 40 anos depois. Um sonho realizado. E aí eu tive um percalço, né, porque eu saí da motoescola, tombei com ela, fraturei todos os ossos do meu pé, fiquei 4 meses de muleta, depois eu tombei de novo, quebrei a costela. Mas é muito aventureira. Então, assim, eu só fui andar mesmo em janeiro do ano passado. Aí eu me encontrei, achei um esporte que eu nunca pensei em fazer e é maravilhoso, né? Eu escutei uma frase que diz o seguinte, que a Harley não é uma moto. Não. Me explica isso. Então, Harley é Harley, as outras são moto. Olha. Né? Então, assim, é aquela polêmica. Hoje é o dia da polêmica, né? Sim. É o dia do canabidiol, que é polêmica, e Harley. É que a Harley é uma paixão, né? É porque a Harley, ela não te vende só uma moto, ela te vende um sonho, uma irmandade. É bem diferente. Então, assim, quem fala, a Harley não anda, tem a história
Vaza óleo? Não vaza, é mentira, a minha nunca vazou. Solta parafuso pela estrada? Mentira, a minha também nunca soltou. Quer dizer, aí tem essas brincadeiras, né, de quem gosta de Big Trail, mas a Harley é diferente, ela te vende um sonho, né? Eu acho que é isso, o meu sonho era de 50 anos atrás, né? E tem muito isso, é o sonho de ter uma Harley, é a história da Harley, né? E ela te vende isso, é um clube, é uma irmandade. Como é que o maridão fica, o coração, com uma mulher tão pujante que adora velocidade? Não sei, ele entrou também nesse mundo, né, de moto junto comigo ali um pouquinho antes, né, que foi quando meu filho foi tirar carteira de carro, tirou de moto, ele tirou também, aí eu insisti e fui. Não sei, eu acho que ele gosta, né, ou então ele vai atrás de mim, né, não tem jeito. Os filhos também têm essa veia? Meu filho tem, a relação à minha filha não, velocidade? meu filho tem, aí também tem uma Harley. Porque a moto velocidade eu ainda acho muito mais perigoso, né? Para jovem. Eu acho que é uma moto... A Harley é uma moto mais segura nesse sentido de você não abusar tanto. Acho que é mais estradeira mesmo, Entendi. né? Você falou de polêmica, né? Em relação à polêmica, o presidente Trump falou algumas semanas atrás sobre o paracetamol e o aumento de casos de autismo. Uhum. O que você acha disso? Tem alguma comprovação científica? Ele também é outro polêmico, né? É. Não, assim, o número de autistas, né, cresceu muito. É né, um doutora? absurdo. Não, acho que não era só... Antes também você tinha menos diagnósticos, né? Mas eu não sei se hoje em dia também você tem diagnósticos a mais, né? Hoje é muito mais fácil você também rotular como autista. Eu não estou desmerecendo, existe um grande número de autistas. Mas você vê muita criança hoje em dia que é mais fácil você dizer que ela é autista ou ela tem TDAH do que Sim. educar e brigar, porque toda criança vai brigar e fazer birra, né? Mas assim, tem um grande número de autismo e ele jogou essa história, essa controvérsia aí, dizendo que seria associado a um uso de paracetamol na gravidez, mas não existe nenhum Nada disso, estudo. né? Tanto que sempre foi liberado o uso de paracetamol na gravidez, né? Então, assim, pela Organização Mundial de Saúde, eles até fizeram uma declaração que não existe nenhum estudo que sugira que o autismo tem alguma relação com paracetamol. Perfeito. Outra polêmica também que eu queria levantar aqui, a gente acabou de sair do mês de prevenção ao suicídio, né? Uhum. Setembro. E mudou muito o perfil de atendimento em relação às pessoas que procuram a emergência? Sim. Eu acho que foi junto da pandemia também, né? O estilo de vida está muito, né, mudado. Primeiro que é muita tecnologia. As pessoas têm informação demais e não sabem o que fazer com a informação. E é tudo muito rápido, né? Imediato. Veio uma geração que não sabe ouvir não. Então, a gente pega muito essa faixa dos 20 aos 30 anos com crise de ansiedade e pânico, síndrome do pânico. Então, assim, atendo todo o plantão, muitos pacientes. Depois da pandemia, isso aumentou? Piorou. Potencializou? Piorou bastante, porque foi uma fase assim, as pessoas não sabiam o que estava para acontecer, né? As pessoas ficaram inseguras, não sabiam, ficaram perdidas, pararam de conviver, né? A parte social ficou esquecida. Você vê quantas crianças sem escola, quase 2 anos, fazia escola online, mas não sabia conviver com o amiguinho, né? Não sabia ouvir um não sabia ter disciplina. E com o jovem também aconteceu isso, eles ficaram muito perdidos. O que vai acontecer? E assim, eu vejo que eles têm muita ansiedade, né? E gerando também pânico. É muito comum, é muito jovem utilizando medicação controlada de tarja preta. É complicado até para você atender essas pessoas na emergência, né? A gente vê que alguns médicos estão sendo até agredidos. Já aconteceu algum caso com você em relação a isso? Existe. Né? Tanto em hospital público quanto privado, sempre... Quanto privado sempre acontece, né? Mas é isso, as pessoas estão insatisfeitas, muita informação, aí são, né, você pega muita gente assim, arrogante, fora os que também só vão para atestado médico, né? Exatamente. É mais difícil cuidar das crianças ou dos pais? Dos pais, com Dos certeza. pais. Porque aí vem o pai, vem a avó, vem a tia, vem a vizinha, né? O palpite de todo mundo. Mas a criança em si, a criança é sempre um doce. Você vê isso também, né? Comportamento. A criança tá bem contigo, aí às vezes chega o pai ou chega a mãe, ela muda, né? Aí ela fica mais pirracenta ou ela fica...
né, reclamando mais. Aquela frase é verdadeira, de médico em louco, todo mundo tem um pouco? Ah, tem. Porque primeiro que todo mundo se automedica, principalmente no nosso país, né? O que você tem para falar disso? Acontece muito? Você pega casos lá de intoxicação? Ah, sim, tem. Então, paciente jovem tem muita tentativa de autoextermínio, né? Setembro tem esse mês de prevenção, que se fala muito, mas é uma coisa que teria que se falar o ano todo, porque acontece muito. As pessoas ficam muito inseguras, acham que tomar uma medicação, tomam excesso, muitas vezes não é nem tentativa de autoextermínio, mas eles tomam muita medicação que não é indicada, não é prescrito por médico, né? Isso que é importante, né? Fazer exames, anamnese, uma consulta, procurar o seu médico, isso é fundamental, né? Para não tomar nada e depois ter várias consequências. Sim, né? a automedicação não é o ideal. Não é brincadeira. Vamos entrar em outro tema polêmico, tá? Anabolizante, suplementação, reposição hormonal. O que você tem para falar já para essas pessoas que assim se automedicam, que querem aquela pílula mágica para estar bem pro verão, que não fizeram nada o ano inteiro, que não fizeram nada a vida inteira? Eu acho assim, não existe mágica, é o que eu falo. Não vá no endocrinologista achando que ele vai te dar um vidrinho com meia dúzia de comprimidos, 60 dias de comprimido. Não é mágica, gente. É reeducação alimentar, é principalmente atividade física, a controlar o estresse. Tá quase impossível hoje em dia a gente controlar o estresse, mas você tem que ter algum momento para esquecer esse estresse. Então vai fazer uma atividade que você gosta. Nadar, caminhar, jogar tênis. Alguma coisa você tem que fazer para amenizar a tua cabeça e tirar esse estresse, né? E assim, não pode se automedicar. Existem os nutricionistas, endócrino, clínico geral, que seja, você tem que ter um acompanhamento. Lógico, a suplementação eu acho, assim, fantástica, é necessária, principalmente para o idoso, né, a nível de suplementação de... sarcopenia, sim, né, que é a perda, né, dessa massa muscular. Então, assim, precisa ter um reforço de proteína, muitas vezes a parte hormonal também. Então, assim, eu sou super a favor da reposição hormonal, suplementação com whey protein, mas cada pessoa tem uma indicação. Então, você só vai suplementar se você precisar. Não é à toa. Ah, meu vizinho tá tomando isso aqui. Nossa, eu achei ótimo. Ele tá ótimo. Olha, ganhou massa, vou tomar também. Não é assim. E a academia funciona muito assim, né? Ah, meu amigo, minha amiga tá tomando, eu vou tomar também. Não aí não pode, sabe a dose, né? Não igual sabe hormônio, pode... né? Assim, exatamente. Porque, infelizmente, no nosso país, a gente ainda consegue comprar muita medicação sem receita, fácil, sem né? prescrição. Então, isso daí só leva a um mercado que a pessoa vai se automedicar. Eu sou muito a favor da suplementação, da reposição hormonal, mas tem que ser sempre sob orientação médica. Como que a gente pode combater quem tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico através do canabidiol? Então, bem usado, né? Pode ser o CBD e o THC. Eu gosto muito de usar esses dois. Às vezes o THC eu não entro, depende, cada caso é um caso, né? O que eu acho mais interessante da cannabis é isso, não é uma receita de bolo, né? Ah, você é hipertenso, então eu vou te dar 50 miligramas de uma medicação. E o canabidiol não. Você vai ajustar a dose para cada paciente. Você começa, às vezes, com 1 gota, 2 gotas, aí bota CBD, entra com THC, ou CBN, CBG, e você vai moldando até o paciente encontrar esse equilíbrio. Porque é isso, é o organismo. Um organismo é diferente do outro. Então, você precisa equilibrar esse organismo. Então, assim, é muito interessante. Eu, por exemplo, eu trabalho hoje em dia, né, a partir de cannabis, só consulta online, né, na telemedicina. E eu gosto muito de faço a prescrição, assim que chega a medicação, o paciente entra em contato, né? Depois que já fez os exames, já me mandou, já tem o resultado, definir o que eu quero para aquele paciente. Então, a cada 5 dias, eu vou enviar algumas perguntas, como é que se sentiu, como é que foi o sono, a alimentação, e aí com isso eu vou aumentando a dose. Às vezes eu até preciso reduzir a dose, porque uma coisa que acontece muito, é diferente, não é dose dependente, né? O paciente toma um alprazolam, clonazepam, que vai aumentando a dose. Ah, não durmo agora com 2 gotas, 3, chega a 20. E fica dependente. E fica dependente. O canabidiol não, e a cannabis, né, em si. Muitas vezes você chega no paciente, eu tenho insônia. Agora eu tô dormindo, nossa, parece que eu não dormi bem. Aí eu falo, então vamos aumentar 2 gotas. Aí 2 dias depois ele fala, nossa, agora eu não dormi a noite toda. Volta.
você tinha aumentado 2, diminui 4 gotas. Volta a tomar só 4, 5. E aí você encontra o ponto de equilíbrio do doente. Normalmente você tem que ultrapassar um pouquinho para saber a sua dose. Fala assim, nossa, eu estava sem dor, hoje eu tive dor. Ontem eu tive dor. Então vamos voltar, diminui 5 gotas, 4 gotas. Pronto, a sua dose foi aquela. Então é muito individual. É um tratamento assim, muito individual. Eu gosto muito, você tem muito contato com o doente, né? Perfeito. Doutora, qual o conselho que você dá para uma pessoa, para um idoso, que quer ter uma vida saudável, não só de longevidade, mas assim, poxa, eu quero chegar aos 80 anos bem, fazendo esporte, atividade física, cuidando dos netos, passeando. O que ele tem que fazer? Quais os princípios, os cuidados que ele tem que se organizar ali para poder chegar ativo, saudável, feliz? Porque eu acho assim, o mais importante é isso, é a qualidade de vida, né? Então eu falo assim, tem 80 anos, mas está 20 anos numa cama, né? Infelizmente teve um AVC. Não tem qualidade de vida nem para ele, nem para a família. Vários estudos já mostram que uma pessoa que fez atividade física é tudo na vida, alimentação e atividade física. Uma pessoa que faz atividade física desde os 20 anos de idade e um outro que começou aos 50, 60, e esses dois indivíduos diferentes, chegando aos 80 anos, o ganho que o que começou aos 50, 60 atividade física é igual ao que fez a vida toda. É semelhante. Então assim, eu tenho uma frase que, né, sempre que eu fiz o anti-aging, eu sempre falo, nunca é tarde quando se tem vontade. Não adianta falar, agora eu tô com 60 anos, nunca fiz exercício, nunca fiz um pilates, nunca fiz... Pra que eu... Não, sempre é hora de começar. Tem vontade? Tem que fazer. Então, assim, a atividade física não existe. Você ter saúde sem atividade física. Infelizmente, não existe, né? Para quem quer a pílula mágica, a gotinha mágica, não existe. É reeducação alimentar. Você não precisa se privar. Eu quero ir num rodízio de pizza com a minha família. Pode ir. Mas você não vai no rodízio de pizza todos os dias. Né? Você tem que comer 4 frutas por dia, 3, 4. Eu não gosto. Vai encontrar uma fruta que você goste, né? Uma alimentação mais saudável, menos fast food. Cozinhar mais, né? Que ninguém hoje em dia gosta de cozinhar. É uma pena, né? É chato, dá trabalho. Mas é o que a gente mais saudável, precisa. Né? Então, assim, exatamente. Nunca é tarde para você começar. Então, assim, procure uma atividade física. Há anos eu não faço check-up. Faz um check-up com cardiologista, com geriatra, com clínico geral e vá praticar alguma atividade física que seria assim, por exemplo, que eu indico, o Pilates. Porque não tem impacto, ele não vai te causar lesão. Né? A gente tem assim, eu tenho vários pacientes até que eram do CrossFit, né? Na época que eu fazia o anti-aging, todo mundo quer ganhar massa. Tem muita lesão. É uma atividade muito legal, muito interessante, tem muitos campeonatos, o pessoal master, né, vai para essa área do crossfit, mas tem muita lesão, o que você não vê no Pilates. O Pilates, pelo contrário, né, ele corrige a lesão. Onde você tem uma lesão, você vai trabalhar um contralateral, né? Exatamente. Para ter o equilíbrio. Atendi uma médica que veio do CrossFit com lesão. CrossFit é a alegria do ortopedista. Exatamente. Silvana, muito obrigado. E quem, assim, quer ter uma consulta com você, quer te procurar nas redes sociais, mandar um e-mail, WhatsApp, como é que a gente faz para estar marcando uma consulta com você? Hoje em dia eu trabalho só online, né? Assim, ainda trabalho em emergência, mas a minha consulta de medicina do canabinoide é só online. Aí é pelo meu WhatsApp que a gente pode depois disponibilizar. Né? Aí eu peço quem quiser, manda mensagem. Porque também eu não costumo atender celular, porque é muito corrido, né? O dia, número desconhecido, infelizmente, a gente acaba não atendendo. Então, normalmente, o contato do paciente fala, oi, eu sou fulano de tal, quero uma consulta. E aí a gente dá seguimento. Perfeito. Então, quem quiser uma consulta com a doutora Silvana, a gente vai estar disponibilizando o link aqui, o endereço, o WhatsApp da doutora. Vamos lá e marca sua consulta, tira todas as suas dúvidas e vai ser feliz com atividade física, com cannabis. Mas é isso, não existe mágica, né? É esse que é o mais importante. Eu acho que realmente a gente conversar e falar isso, né? Que não tem uma pílula mágica para poder assim, resolver todos os problemas da humanidade. São os pilares, né, do anti-aging. Para você ter qualidade de vida, você tem isso, né? Alimentação, atividade física,
ter pensamentos positivos, isso influencia Um bom muito sono, né, doutora? o sono. E uma coisa que também é bem, assim, falada é espiritualidade. Olha, Independente da bacana. sua religião, tenha sempre uma religião. Vale muito a pena você ter uma espiritualidade, porque te ajuda muito a você aceitar mais a vida. A vida, né, é difícil para todo e a mundo. vida é cheia de dificuldades. Às vezes as pessoas Exatamente, querem são tomar altos. um remédio assim para Sim. esquecer. E não É. existe Não isso. A gente tem que existe. ser forte, cada vez vai ficando mais difícil. E você tem que ser resistente. Mas você consegue qualidade de vida quando você consegue achar esse teu equilíbrio. Independente de todos os problemas, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem estresse, mas você consegue achar um equilíbrio com certeza. Silvana, muito obrigado, tá? Nada, Você está aqui obrigada a presente, no nosso podcast. Quero deixar aqui uma lembrança para você da Obrigada. Básico Aroma, Muito marketing obrigada. olfativo, tá? Que legal. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Essa médica tão especial, tão humana que você obrigada. é. Muito sucesso. Obrigada, tá bom? Obrigada. E vamos pro Pilates, hein? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.